Olá pessoal, nesse vídeo eu vou reagir ao vídeo do Francis Farago, do Anacronismos de Paulo, episódio 10. Ele postou ontem esse vídeo, então eu vou colocar alguns pontos. Então ele fala, ele cita ali, basicamente o argumento é que você tem Paulo já não fazendo sacrifícios, orientando os cristãos a não fazerem sacrifícios, e os cristãos, então, antes de 70, seria uma coisa muito estranha isso, porque não existe nenhum outro grupo judeu ali antes de 70 que fosse contra sacrifícios. Então, isso é um anacronismo. Esse texto ele é escrito depois de 70, quando o templo já foi destruído, já não tem mais sacrifício. Então, senão ficaria muito estranho. Então, ele cita ali uma passagem, Romanos 12, 1, onde supostamente estaria escrito isso, Mas ali em Romanos 12:1 diz exatamente isso, Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não está dizendo para não continuar fazendo sacrifício lá nas sinagogas. Esse texto, pelo menos, não está tão claro. Mas, nitidamente, teologicamente, Paulo está dizendo que Cristo é o sacrifício dos cristãos, E o sacrifício lá do templo já perdeu seu sentido. Isso está certo. Mas não há evidências que Paulo deixou de fazer esses sacrifícios, A gente tem evidências em outras passagens, que em Atos 21, 17, ela tem uma passagem que Paulo voltou a Jerusalém e ele foi aconselhado por Tiago. Tiago é um cristão judeu que está em Jerusalém e é considerado muito respeitado entre os judeus. Isso é corroborado lá por Joséfo, na passagem da Antiguidade Judaica, capítulo 20. Tiago é muito bem quisto. Por quê? Porque ele é um seguidor da lei. Ele faz sacrifícios? Com certeza Tiago faz. Com certeza. Então, aqui em Atos, alinhado com o que Joséfo está dizendo lá, ele está dizendo que Tiago aconselhou Paulo e os anciãos da igreja a participar de um ritual de purificação no templo e a pagar pelos votos de 4 homens para demonstrar que ele, Paulo, ele não estava ensinando os judeus convertidos a abandonar as práticas mosaicas. Porque Paulo recebia os gentios ali e tinha aquela questão, Será que ele está orientando a não fazer o sacrifício? Bom, isso incluía provavelmente sacrifícios como parte do ritual de purificação. Então Paulo tomou aqueles homens no dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo anunciando estar cumprindo os dias da purificação, que se oferecia a cada dia um deles a oferta. E oferecia a cada um deles a oferta. Então esse episódio é significativo porque Paulo estava tentando mostrar que, apesar da sua missão entre os gentios e da sua defesa de que a salvação era pela fé em Cristo e não pelas obras da lei entendida ali, obras da lei, esses rituais judaicos, ele ainda respeitava as práticas judaicas e não estava ensinando os judeus a não abandonarem tais práticas. Paulo estava tentando evitar conflitos e mostrar unidade entre cristãos, judeus e gentios. O ato de participar de um ritual no templo poderia ser visto como uma tentativa de acalmar as preocupações dos cristãos judeus em Jerusalém. Esse evento também mostra o compromisso de Paulo em se mostrar um judeu para os judeus. Então, de qualquer forma, esse evento não significa que Paulo estava promovendo a continuidade dos sacrifícios do templo como meio de salvação. Ele via a morte e a ressurreição de Jesus como o cumprimento definitivo dos sacrifícios e das promessas do Antigo Testamento. Sua participação nesse ritual de purificação foi mais um gesto de respeito cultural e tentativa de unidade dentro da comunidade cristã. Esse conflito, ele também, de certa maneira, aparece ali no Concílio de Jerusalém, em que Paulo vai a Jerusalém, e junto com as colunas da igreja, isso está descrito em Atos 15, ele vai discutir a questão da circuncisão e da observação da lei de Moisés pelos gentios. Então, os judeus têm que continuar cumprindo a lei de Moisés, isso não está em questão. A questão são os gentios, eles precisam fazer circuncisão, que era um grande tema, Não era nem a questão do sacrifício. A questão do concílio ele não abordou especificamente a questão do sacrifício no templo. As decisões elas estavam mais focadas nas questões alimentares, os preceitos alimentares e circuncisão. Então,
sacrifício no templo continuou no templo de Paulo. Aí é que está o ponto de divergência com esse vídeo da multiversal. Mesmo em Paulo, anos 50, anos 60, os cristãos continuavam praticando, frequentando sinagogas e fazendo seu sacrifício, fazendo as ofertas de sacrifício. Isso continuou até a destruição do templo em 70. Então, tanto Paulo quanto os cristãos, eles participavam dos rituais judaicos. Né? Tiago e Jerusalém participavam dos rituais judaicos. Não tem essa ruptura, né, que está identificando. Bom, outro ponto, com relação aos essênios serem cristãos. Não, os essênios não eram cristãos. E os essênios, eles têm tem um texto aqui do Bruce Metzinger, que ele vai analisar a questão. Tem alguns manuscritos gregos ali, pequenos pedaços, 7Q5, que seria o Evangelho de Marcos, e ali provaria que os essênios teriam alguma relação com os cristãos. Mas esses textos encontrados, 7Q5 e outros, do Novo Testamento, todos não são convincentes. São pedaços muito pequenos, são poucas letras, e Bruce Metzinger conclui, não é texto do Novo Testamento. Então, nada do Novo Testamento foi encontrado nos textos de Qumran. E a prática dos essênios, ela vai bem contra os cristãos, né? Porque eles têm uma seita sectária, eles são rígidos seguidores da lei. E a gente está vendo aqui que Paulo flexibilizava a coisa, né? Não precisava circuncisar, né? O essênio não faria isso. Então, os essênios não são cristãos, tá? E os essênios praticavam o sacrifício lá, no deserto lá. Tá? Nesse ponto, o vídeo está correto, concordo. Outra questão. Cartas paulinas. Paulo não escreveu nenhuma carta, porque Atos dos Apóstolos não fala nisso. Né? É interessante como é que, por um lado, eles dizem assim, Atos dos Apóstolos não é documento histórico. Mas aí, para dizer que não escreveu cartas, aí diz que é. Né? É uma coisa meio ambígua. Né? Ora, é documento histórico para os meus interesses. Uma coisa meio desproporcional. Né? Mas tudo bem. Atos, ele tem uma proposta diferente. Ele vai narrar as viagens dos apóstolos, particularmente do Pedro e Paulo, e destacando a expansão do cristianismo. Então, a ênfase está na pregação, no milagre, no conflito, e não propriamente nas cartas. As cartas ficam por conta de cada um. Pedro escreveu carta. Está lá dizendo que Pedro escreveu carta? Não. Paulo escreveu carta? Não. Ali o foco mais é para a viagem mesmo. Isso seria uma outra orientação. Não necessariamente nega a existência dessas cartas paulinas. Né? As cartas paulinas, inclusive a temática, ela é muito parecida com a que é discutida em Atos dos Apóstolos. Né? Os problemas enfrentados ali pela igreja de Corinto, que aparecem em Atos, coincidem com o que são apresentados nas cartas de Paulo à igreja de Corinto. Então, o contexto histórico ali corrobora meio que os escritos de Paulo. Né? Assim, não seria nada de estranho Paulo escrever para essas igrejas que ele visitou. Né? E tem outras passagens, né, do Novo Testamento, por exemplo, carta 2 Pedro, capítulo 3 ao 15. Ele diz assim, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tá? Carta de Clemente, também, Clemente Bispo de Roma, capítulo 47. Tomemos a epístola do abençoado Paulo, o apóstolo, que ele escreveu a vocês. A vocês quem? Os coríntios. Então, está ali falando da carta, né? Policarpo, epístola aos Filipenses, capítulo 3. Nem eu, nem qualquer outro como eu, pode igualar-se a sabedoria do abençoado e glorioso Paulo, quando ele estava entre vocês, escrevendo aos Filipenses. Diante de pessoas daquela época, ele lhes ensinou cuidadosamente, fielmente a palavra da verdade. Quando ele se foi, ele lhes escreveu cartas. Cartas aos Filipenses. Realmente escreveu. Inácio, cartas aos Efésios, capítulo 12. Vocês são companheiros de Paulo, que foi santificado, que é aprovado, que é digno de bênçãos. E em todo lugar, se vocês estiverem seguindo seu exemplo, verão ele em suas cartas. Cartas escritas aos Efésios. Então, a igreja primitiva relata essas cartas. Né? Então, é razoável ter essas cartas. Não tem nenhuma contradição. Bom, aí em determinado momento, o Francis fala que o cristianismo era religião romana. Bom,
no começo, não. Tá? Se você for pegar as evidências que nós temos ali, romanas, né, falando do cristianismo, as primeiras, né, vão ser as cartas de Suetônio, né, em Vida de Nero, capítulo 16.2. Ele se refere à superstição nova e perniciosa. Tá? Superstitiones novae atque maleficae. Nova e perniciosa. Superstição. Tá? Plínio, carta 10.96. Ele se refere a uma superstição insensata, perversa, corrupta e exagerada. Superstitione pravam et immodicam. O pravam, ele significa é muito similar ao termo pravos, que deu origem à palavra depravado em português. Só que esse termo, no latim, ele não se refere exclusivamente a um sentido sexual. Em latim, pravos e suas formas derivadas, como pravam, tem um significado mais amplo e genérico, que denota algo que é moralmente corrompido, perverso ou maligno. Então, aqui no contexto da carta de Plínio, ele está se referindo ao cristianismo como algo corrompido, perverso ou maligno. Tá? Bom, Tácito, Anais 15:44, se refere à superstição perniciosa, destrutivo, extiabilis superstitio. Essa palavra exitiabilis, ela quer dizer destrutivo. Tá? Bom, nessas três passagens que nós temos, escritas mais ou menos na mesma época, por volta de 110 a 120, tá? Tanto do Suetônio, do Plínio, quanto do Tácito, né? Tácito em Anais 15:44, ela não usa a palavra religio, ela usa a palavra superstitio. E isso porque superstitio tem uma conotação negativa, ela sugere uma crença irracional e potencialmente perigosa. Ela não é uma religião. Ela não é uma religião. Então, o cristianismo, para os romanos ali do começo do século II, não é uma religião. É uma superstição. Isso segundo palavras dos próprios autores romanos. Tá? Bom, aí ele pergunta assim, por que os cristãos não acabaram em 70 se todos os judeus acabaram em 70? Bom, todos os judeus não acabaram em 70, né? O judaísmo está aí até hoje, né? Então, não acabou, certo? Os fariseus, eles foram avisados, né, pelo Zacai, Rabino Zacai, ele conduziu os fariseus até para se refugiarem na cidade de Jâmnia, ali, Jâmnia. E dali começou o movimento rabínico, logo depois de 70. Então, os fariseus continuaram existindo ali, o que era antes dos fariseus. Os saduceus não, encerraram e extinguiram, e os essênios extinguiram. Por isso que os manuscritos lá do Mar Morto ficaram lá, porque eles não voltaram para pegar. Os cristãos também fugiram, eles fugiram para a cidade de Pela, antes de 70. Isso está em Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 3.5.3, que, segundo ele tirou essa informação com base em um testemunho de Aristão de Pela, dizendo que ali, logo após aquele tumulto no assassinato da liderança de Tiago, irmão de Jesus, tá? Eles então escreve Eusébio. Também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo enviado por revelação aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar certa cidade na Pérea, chamada Pela, tendo os que creram em Cristo emigrado até lá desde Jerusalém, a partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia, a justiça divina alcançou os judeus pelas iniquidades que cometeram contra Cristo e seus apóstolos, e apagou dentre os homens toda aquela geração de ímpios. Então, os cristãos não acabaram em 70? Por quê? Porque uma boa parte deles fugiu para Pela. Tá? Então, são esses os argumentos que eu gostaria de tratar. É isso, então. Muito obrigado, então.